O Bahia perde de novo no sub-20. Parece brincadeira. Parece que o elenco bom, ele não se traduz em bons jogos e bons resultados. Parece que o Bahia não tem a força necessária para poder enfrentar equipes que se equiparam às suas. Perder para o Atlético Mineiro fora de casa seria normal se o Atlético Mineiro não tivesse vencido alguns jogos e tivesse feito bons papéis. Não era o fato. O Galo vinha de dois empates e uma derrota e tomando gol sempre no final e sempre com aquele desdém de dizer assim: eu não consigo. Bom, infelizmente, o Bahia hoje tomou na cabeça. Muito ruim algumas questões. E eu vou dizer algumas delas. O goleiro. Nossa Senhora. Eu defendi tanto o Vitor aqui. Mas hoje o Vitor não teve falhas gritantes. Mas falhas de posicionamento, falhas de saída de bola, falhas de comunicação com a sua defesa. E isso custa. Quando você tem esse tipo de falha, custa e custou o jogo ao Bahia. O Fred, machucado, deu lugar ao Daniel. E de 3 dos 2 gols do Bahia, o Daniel falhou. No segundo gol, ele deixou o Lobeck entrar sozinho, puxar, bater, e ele olhou. E ele pensou, que legal, Lobeck. Nome divertido. E no terceiro e último gol do Pedro Oliveira, já com um jogador a mais, com o Pedro Ataíde, perdão, já com um jogador a mais, o Pedro entrou, parou na frente dele, sambou, fez o que quis e bateu no fundo e fez o terceiro gol. Difícil a gente olhar para esse jogo e olhar para esse time sub-20 e dizer assim, não, pô, temos aí esperanças de que as coisas funcionem. Eu sempre disse, esse sub-17 é melhor do que o sub-20. Ah, mas as competições que o 17 disputa são mais fracas do que os 20 disputam. O Brasileirão sub-17 vai vir aí. A Copa do Brasil está chegando num ponto de afunilamento. Não acredito que esse time sub-20 ele tende a melhorar de acordo com o trabalho evoluindo do próprio treinador. O treinador não é ruim. A ideia de jogo dele não é ruim. As questões que ele monta para a sua equipe não são ruins. Eu acredito de verdade, e trazendo para vocês esse pós aqui de uma derrota amarga, eu acredito de verdade que o time precisa se doar um pouco mais, acreditar um pouco mais. Juan Pablo, Thiago no time de cima, Juan Pablo na seleção e Thiago no time de cima, desfalcam um sub-20 onde tem uma força ofensiva diminuta com a saída de Walifer para o futebol da Ucrânia. Guilherme precisaria ganhar mais força, mas quando o Guilherme entra, ele tomou um amarelo com 1 minuto em campo. Pô, vacilo. A gente precisa entender que nós, enquanto produtores e torcedores que somos, temos que apoiar a base, e esse é um ponto primordial, apoiar a base. Mas a gente também não pode cegar os nossos olhos para ver um futebol muito abaixo do esperado que está sendo apresentado pela base. Um jogo contra um Atlético Mineiro que vinha sem vitória nenhuma, um jogo contra um Atlético Mineiro que vinha desmotivado dentro dos seus parâmetros, um jogo contra o Atlético Mineiro que buscava se reencontrar, e o Bahia olhou para o Atlético e falou assim, ressuscita e faz um papel melhor. O Bahia ramelou na missão. Perdeu um jogo que não poderia, na minha opinião, ter perdido, por conta justamente das suas insuficiências. Aí, muito mal na tabela, pode ser ultrapassado, foi ultrapassado pelo Atlético Mineiro, que chegou à 10ª posição no certame, né? Caiu aí de 14º, no mínimo para 15º, no momento da produção desse conteúdo. Então, é um time que vai sentindo esse peso, é um time que vai sendo mitigado, é um time que vai sendo destruído porque não resulta. Eu vou ouvir nos comentários e vou ler de vocês. A base é para revelar jogadores. Desse 20 aí, só o Fred tem se salvado.
e o Sidney na volância. Porque David Martins, Roger e dentre outros não tem se salvado, não tem feito um papel bom. Juninho não tem recebido bola para poder fazer gol. Como é que eu tenho um fazedor de gol que não recebe bola? Como é que eu tenho um ponta que não cria, que não recebe bola? O time joga com um volante e 3 meias, e esses meias não alimentam os atacantes. Já deu para Roger Juan na lateral direita, eu acho que o Lucian pede passagem. Não pelo gol, mas pelos momentos consistentes que fez, tanto no jogo contra o Paranaense, quanto hoje no jogo contra o Mineiro. Poderia botar um menino de titular. Na zaga, o Daniel já mostrou que talvez não consiga. Eu acho que o Gerald, sub-17, poderia ter feito esse papel hoje na zaga. E faria um papel bom. O Gerald é um bom zagueiro. Hoje, Daniel não me agradou. O Dodô falhou no segundo gol do Atlético, no primeiro gol do Atlético. Né? Permitiu a movimentação do Alisson para que ele fizesse a chapada e fizesse o gol da equipe mineira. Pontos positivos. Sidney, com uma partida muito consistente, marcando por ele e por todos. Quando o Wendel Passos entrou, depois que a gente empatou o jogo, houve um equilíbrio desse nível de marcação. Mas o meio de campo do Bahia é o meio de campo que deixa jogar, não me agrada. O Luciano na lateral direita. O Dodô na lateral esquerda. Na zaga esquerda. Apesar dos gols que a gente tomou, o Dodô fez um jogo consistente. Tenho certeza que o Dodô ele é um zagueiro que a gente pode olhar para ele para o futuro próximo, vestindo a camisa do Bahia. Não é que os outros não prestem, que sejam uma merda. Roger Gabriel, enquanto esteve em campo, um jogo 3 horas da tarde, com 30 graus na moleira, jogou o quanto pôde. Fez o quanto pôde. Guilherme entrou e tomou amarelo. Gustavo Guim, ele transpira muito e inspira pouco. A gente precisa ter jogadores que sirvam o nosso atacante fazedor de gols, que é o Juninho. E o Juninho tá passando fome nessa Série A. Nesse Brasileirão Sub-20, o Juninho tá passando fome. Tem que dar bola para ele fazer gol. Se quer que a gente quer um novo 9 para a base, e esse 9 é o Juninho, a bola precisa chegar no Juninho para ele fazer gol. E isso não tem acontecido. E David Martins e Roger precisam aparecer mais para o jogo. Hoje o Roger foi bem participativo, mas ainda assim, volto a frisar, faltou efetividade. Antônio Jacques, se estivesse aqui, diria: o time do Bahia tem o mesmo erro em todas as categorias. Base, a sub-20, a sub-17, a profissional, a tudo. Qual é o erro, Jacques? Efetividade. Falta ao Bahia ser efetivo. Falta ao Bahia ser proativo. Falta ao Bahia conseguir conciliar, dentro do seu nível de jogo, uma jogada e uma bola mais assertiva, para que assim ele consiga jogar, lograr êxito e vencer seus jogos. A base, na minha opinião, ela não é mal gerida, ela não é mal montada, ela precisa de um solavanco. E eu não sei de onde vem ou de onde viria esse solavanco para a base, porque fica complicado ser saco de pancada em competição nacional e perder 3 em 4 jogos, embora tenha sido 3 adversários, um médio e 2 muito difíceis. Fica difícil, tá na hora de acordar.